Bom dia, meus queridos alunos. Aqui é o professor Wellington. Hoje faremos uma aula de revisão com vocês a respeito do conteúdo que foi dado no segundo bimestre. Tá certo? Obviamente, haverá um exercício, mas que esse exercício ele vai ser colocado para vocês, não agora, acho que vou colocar para vocês amanhã ou sexta, mas que vocês vão ter um prazo de entrega bastante confortável, né? Então, que vocês estão fazendo atividade sobre revoluções inglesas, né? E sobre iluminismo, certo? E aí, para não perder tempo, eu vou mandar para vocês uma revisão de todo o conteúdo que foi dado para vocês, tanto de história como de filosofia, para que vocês possam revisar e, quando fazer o exercício de revisão, já ter um apoio desse vídeo, certo? Que vai estar disponível para vocês no Classroom de cada turma, certo? Eu pediria para vocês para deixar aquela joinha no vídeo e deixar obrigatoriamente a sua presença aqui embaixo para poder eu computar, né, gente? Para que vocês possam garantir assistir o vídeo de hoje e a sua presença nesta aula de hoje, tá bom? Dos conteúdos que foram dados nesse bimestre, certo? Temos em parte em história, né? A mineração na América Portuguesa, onde vocês puderam aprender um pouco sobre essa atividade na região do Brasil, né? A qual a história fala nesse contexto histórico que é a América Portuguesa ainda, né? Porque vocês devem saber, se não sabem, por favor, já aprendam deles já, que o Brasil só se torna Brasil em 1822. De 1500 a 1821, ou até momentos antes de declarar a independência, né? A gente está assistindo a novela das seis, né? Acompanhando um pouco do processo, né? Um pouco verdadeiro, um pouco invenção, mas que o contexto ele é basicamente isso, né? Leopoldina assina a declaração de separação e Dom Pedro só oficializa, né? Voltando ao assunto na mineração portuguesa, a mineração portuguesa ela acontece, né, em um contexto histórico que você deve perceber, né, depois da guerra dos holandeses, né, depois da guerra dos bárbaros, né, que a gente alcança o auge, né, no fim do século XVII com a Guerra dos Palmares, certo? Mas que o processo de guerra contra os índios a gente chama de Guerra dos Bárbaros, né? A Guerra dos Palmares entra nesse contexto, mas com um adendo relacionado, né, à propriedade, né? Onde o escravo foge do engenho, da fazenda, onde ele foi escravizado, foi comprado, né, a preço de ouro pelos seus donos, e que acabam, de certa maneira, sendo ajudados a fugirem e vão para os quilombos, né? Os quilombos começam na região de Alagoas, né? E cruzam
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, forma um grande quilombo, né? O mais importante de todos fica com os Palmares, em Palmares, né? Mas depois da Guerra dos Palmares, a Guerra dos Bárbaros, vem esse período chamado da mineração da América Portuguesa, onde na região onde hoje você conhece como Minas Gerais, né? Naquela época era somente o sertão brasileiro, certo? Sertão quer dizer algo desconhecido, algo que não é civilizado, certo? Pelos portugueses. Então, no sertão, certo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai haver as primeiras descobertas de ouro, tudo que Portugal desejaria, né? Que é uma das que é uma das grandes desejos que Portugal tinha, sobretudo na questão da expansão marítima, certo? Onde descobre todo o continente africano, onde descobre, através do tratado, a América, mas a intenção era ir para as Índias, e a intenção era ter ouro, prata, tecidos, especiarias, né? Porque tudo isso valia dinheiro, certo? E isso, Portugal tentou fazer isso incessantemente, conseguiu muito dinheiro, claro. Muitas das famílias nobres de Portugal ganharam muito dinheiro, não só de Portugal, mas também da Itália, de Gênova, Veneza, da Alemanha também, teve muitos investidores, né? Onde esses investidores acabaram se fixando aqui no Brasil, certo? Onde eles puderam ganhar muito dinheiro. E hoje, até hoje, eles estão aqui, né? Com o nome de famílias que vocês hoje até conhecem, né? Você tem na Itália, vai ver os Cavalcanti, né? Você tem da Alemanha, vem os Lins, né? Da Holanda, você tem os Holanda, né? É, de Portugal, vem várias famílias, né? Mas que eles fizeram grandes negócios aqui. Mas com a difícil descoberta de ouro na, a, na América, né? Há praticamente uma migração, né? Um tanto de grande contingente de pessoas, sobretudo de portugueses, que eles farão moradia na região das Minas Gerais, certo? Onde vão começar a escavar ouro na região das Minas Gerais. Vão descobrir, né? Vão descobrir e vão começar a enriquecer. Sabendo disso, a coroa portuguesa, obviamente, não vai deixar de lado, né, essa riqueza toda, vai começar a taxar, certo, os impostos para que a coroa portuguesa tenha uma parte desse dinheiro. Esse imposto, famosíssimo, né, na história brasileira, é chamado de o quinto. O quinto é basicamente o imposto que era cobrado por cada peça de ouro. Por exemplo, você aluno, aluna, vai chegar na alfândega e vai entregar 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro para o dono o membro do governo português, da alfândega, e ele vai já separar 20% daquele 1 quilo de ouro que você deu para atestar, né? E aí
de 1 quilo que você entregou, você só recebe barras de ouro com o peso total de 800 gramas. Então, salientando que 20% desse ouro todo vai para Portugal, certo? E aí vai vir muita gente, muitas pessoas de fora do país, do Brasil, muita gente de fora de Portugal, certo? Querendo a todo custo explorar o ouro das Minas Gerais, tendo um lucro praticamente de 80% de todo o ouro que ele for extraído das terras, né? Certo? E aí esse ouro vai enriquecer, né, as pessoas que lá chegam nas Minas Gerais, faz começar a formar um pequeno povoado, né, de tanta gente que está escavando ouro, né, na região. Esse povoado vai crescer, vai se tornar vila, né, que em geografia você tem vários passos para que uma cidade suja, uma cidade moderna, né, que é da nossa atual, né, estrutura brasileira, onde você tem povoado, de povoado ele chega para a vila, e vila já é o início de uma cidade. Né? Isso na estrutura administrativa portuguesa da época, e que ainda hoje também tem esses resquícios desse modelo. Certo? Então, vai surgir muitas cidades, né? Mariana, né? Como vocês conhecem, Ouro Preto, né? Que por muito tempo foi capital das Minas Gerais, certo? A região das Minas Gerais, ela foi separada de São Paulo e Rio de Janeiro e foi outorgada como promulgada por lei na criação de uma capitania, né? Aos moldes daquela capitania que a gente conhece das separações, né, do Brasil pelos donatários, mas que é uma capitania que vai ter um governador comandando aquela região, certo? E que essa estrutura vai ser criada sobretudo para é, colocar a mão do Estado português em cima daquela região, né? Toda. E aí vocês vão conhecer muitas riquezas nas Minas Gerais, sobretudo nas igrejas, né? Por quê? Porque como a igreja, ela, a mais próxima que ela tinha era em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou em vilas que ficam dentro dessas capitanias, certo? E aí, para diminuir a distância da fé religiosa desses portugueses e desses brasileiros que lá estão, vão ser criadas várias igrejas, né? Com o capital desse ouro, as pessoas que extraíram ouro da região das Minas Gerais, certo? Igrejas bastante bonitas, bastante belas, né? Vocês viram no livro de vocês, nos vídeos que eu coloquei para vocês, quão bonitas elas eram. Depois vai ter a decadência, né, do ouro, porque então a extração vai ter uma decadência. Né? E aí passando para o iluminismo é uma cultura filosófica, mas que vai ser colocada no contexto histórico pelo fato de ter influenciado revoluções, né? Estruturas até então postas há muito tempo. Né? O iluminismo vai quebrar com o absolutismo dos estados, né, feudais, monárquicos, né? O absolutismo que suga
da população, em suga da população o máximo possível para poder manter toda a pomposidade da monarquia, da nobreza, do clero que lá estão acomodados naquela estrutura é, de sociedade há 1000 anos, né? E aí o iluminismo começa a fomentar, né, várias ideias, certo? Várias cobranças, sobretudo cobranças em relação a, aos reis, à nobreza, né? Você tem a burguesia que já toma conta da Europa desde o século XIV, com o advento do Renascimento, que também é uma outra concepção filosófica que chega da Europa para transformar, né, toda uma região baseada na concepção feudal, onde o Renascimento é a primeira radical nessa estrutura, né, colocada há muito tempo, e o Iluminismo é a última radical, né? A gente brinca, né? Para enterrar de vez a concepção feudal de estrutura de sociedade, estrutura política, estrutura administrativa, né? Onde é praticamente fechado, né? Essa concepção, e que somente e tão somente a nobreza, o clero e o rei ganhava. O camponês, o artesão, aquele que vivia do comércio, né, tão perene no começo da Idade Média, mas tão abundante, né, no Renascimento, no início da Idade Moderna, em todo século, em todos os séculos onde o absolutismo ele foi criado para poder não deixar que esse movimento cresça, mas que infelizmente e que felizmente, graças ao iluminismo, como podemos ter essas amarras soltas, né? O advento da burguesia, né? Pensadores ingleses começam a perceber que as estruturas administrativas eram ineficazes, né? Através desse pensamento que vocês vão perceber no empirismo, no empirismo, essa cultura filosófica que vai colocar para a Inglaterra, certo? Um questionamento bastante importante, né? Na concepção do ser humano através dos experimentos dele, daquilo que ele pretende fazer, né? Na relação entre ambos, na relação com o mundo, né? Na relação com o dinheiro, que era algo ainda que estava surgindo, né? Sobretudo por conta do advento do calvinismo com a sua ética protestante e o capitalismo, né? Que está sendo evocado, certo? E através dos protestantes calvinistas que na Inglaterra vai surgir as grandes revoluções, né? A Revolução Puritana, a Revolução Inglesa, né? A Grande Revolução, onde vai colocar o temido Oliver Cromwell, né, no poder, vai matar o membro da família Stuart, né, o Carlos I, e que dependendo de toda a questão da Revolução Puritana, a monarquia volta sob uma égide de respeitar uma constituição, né? O primeiro bloqueio do absolutismo inglês para o,
monarquia constitucional, onde o rei da Inglaterra não será mais membro da Inglaterra, né? membro da família inglesa. Será um membro da família dos Orange, certo? Que é do futuro da futura monarquia holandesa, né? Por quê? Porque o futuro rei da Inglaterra era holandês, casado com a filha de Mary Stuart, né? E aí traz uma concepção é, desse espírito da ética protestante com o advento do capitalismo, né? vai mesclar com todas as modificações que Oliver Cromwell coloca na Revolução Puritana, e a Revolução Gloriosa ela vai dar um passo adiante nas reformas que precisam ser colocadas no Estado absolutista inglês, que vai servir de molde nas proposições que os revoltosos e os iluministas franceses vão querer colocar na monarquia francesa, né? Onde dele Luís XIII, né? Traz esse lado absoluto, né? Onde o filho de Luís XIII, Luís XIV, se promulga como o Estado sou eu, né? Ele está se moi, né? O Estado sou eu, né? Onde ele era figura do Estado francês, né? Mas que gasta uma fortuna para construir o Palácio de Versalhes, gasta uma fortuna para tentar manter o território francês na América, né? Para aqueles que não sabem, você tem as 13 colônias inglesas na América, que vão formar os Estados Unidos, mas que depois da cadeia de montanhas que existem entre esses 13 estados ingleses na América e o resto do continente, aí vai haver uma briga muito forte entre Inglaterra e França para tentar, de alguma forma, disputar esse território depois dessa cadeia montanhosa, que depois eu falo para vocês que cadeia é esta, certo? Fora os gastos absurdos, né, com as guerras de expansão ultramarina que a França, com certeza, ela entra, né? Depois de Portugal, Espanha, Inglaterra e a França entram pesadamente nessa expansão ultramarina, vai roubar da Espanha e de Portugal muito das regiões que eram controladas por eles, certo? E aí, para manter esse império todo, precisa de dinheiro. Então, uma das consequências é o aumento dos impostos, né? Somado à crise na agricultura, né? Que acaba dificultando ainda mais a vida da população mais pobre. E que depois, nesse terceiro bimestre, vamos estudar o advento da Revolução Francesa de 1789. Que esse é o estopim de tudo que vai acontecer na Europa a partir da Revolução Francesa. Certo? Mas ainda chegando lá, você tem, através do empirismo inglês, aliás, é escocês, porque John Locke, Adam Smith, David Hume, esses grandes três pensadores do empirismo, certo? Britânico, eles são da Escócia, né? É província que fica ao norte da Inglaterra, certo? E de maioria puritana, certo? Onde na Inglaterra a maioria era católica romana, mesmo com todo o advento do anglicanismo, certo?
tanto John Locke, Adam Smith e David Hume, entre outros, vão criar estruturas de pensamento filosófico voltadas para o comércio e o mercado e a relação humana dessas duas principais itens que vão nortear o mundo como ele é hoje ou como deveria ser, certo? Basicamente é a base do liberalismo que fortificou cada vez mais o advento do capitalismo, onde o liberalismo inglês, né, liberalismo escocês no caso, vai se juntar com a ética protestante, com o capitalismo surgindo da religião protestante, calvinista, sobretudo, porque sabe que há o protestantismo de Lutero e o protestantismo de João Calvino. É duas coisas bem diferentes, certo? E que o calvinismo ele vai dar esse toque, né, de modernidade nas relações humanas que vão tratar de comércio, de trocas, né? Vão estabelecer regras de convivência, né? E que vai ajudar muito a países como a Inglaterra, a França, né? A se destoar um pouco desse primeiro momento da estrutura absolutista que impedia, né, do Estado inglês e francês crescerem, né? Daí, uma série de... Por conta de um, de um ato chamado Ato de Navegação de Oliver Cromwell na Revolução Puritana, ajudou a que capitalistas ingleses, certo, pudessem monopolizar todo o comércio da Inglaterra para a Europa e para o resto do mundo. E aí, esse dinheiro começou a fomentar grandes lucros, né, de comércio para esses capitalistas e comerciantes ingleses. Adicionando a isto, você tem a lei do cercamento, que já vem da Revolução Gloriosa, né, e que esta lei do cercamento vai expulsar os camponeses das terras que estavam sem uso, né, para a agricultura, né? Aí o Estado inglês ele vai expulsar esses camponeses dessas terras e vai determinar que os nobres que tenham o direito à terra cerquem as terras e possam criar a chama hoje de, de criação intensiva. O que é isso? A criação intensiva para esse tipo de animal, que é o carneiro, ó, a ovelha, ele tem essa criação intensiva de que ele acelera-se o processo de criação desses animais, né? E a extração, sobretudo, do seu pelo, que é onde vai vir o tecido inglês, que vai ser bastante vendido, né, para todo mundo, ao ponto de que a Inglaterra pudesse, hoje não, digo, de uns anos, ganhando muito dinheiro, perceber que o grande entrave para seu crescimento mundial é os países abrirem seus mercados, né, para que a Inglaterra pudesse ter mais mercado para poder vender os seus produtos, né? E uma das consequências disso
é o início da chamada fim da escravidão mundial, né? Alguns países não se libertarem dessas amarras que eram, eram cultivadas bastante intensamente por Portugal, Espanha e a própria Inglaterra. Não vamos esquecer isso também. Esses três estados na América e na África cultuaram muito o comércio transatlântico de escravos. Né? Não só o Brasil, que comprou milhões de pessoas vindo da África, mas a Espanha comprou, a Inglaterra comprou, mantendo toda aquela forma de comércio, forma de cultura econômica chamada de plantation, né? Que é uma agricultura de um só produto feito em larga escala, né? Para ser vendida para o comércio exterior, certo? Sem a necessidade de poder observar a que custo essa agricultura de larga escala vai ter consequências para a população local. Eles não pensam nisso, certo? Então, a Revolução Industrial vai forçar a Inglaterra a abrir mercado e, com certeza, a Inglaterra vai fomentar essa manipulação de ideias na América, sobretudo na América, para que eles pudessem se libertarem, né, das amarras da escravidão, certo? E também se libertarem das suas metrópoles para poder conquistar mais mercado. Né? Então a escravidão vai ser iniciada de forma lenta, gradual, né? Onde o último país, onde o penúltimo país a extinguir a, a escravidão foi o Brasil. Penúltimo. O último foi outro país latino-americano que agora não tenho a lembrança de quem foi. Mas que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Certo? Na questão da filosofia, eu já entrei no assunto do empirismo, né? Que é um assunto da evolução do renascimento, certo? Para a maneira de valorizar o uso da razão, da mente humana para investigar investigar fatos, né, relacionados à vida humana e que os renascentistas começam a desvendar. Né? Você tem o racionalismo que prega o uso exclusivo da razão, certo? Na qual o empirismo vai trazer uma base metodológica bastante interessante, que é o uso da observação, né? Essa observação ela vai te trazer duas coisas que vão ajudar muito a filosofia e a própria ciência. Primeiro que é da observação que a mente humana faz do comportamento do homem que vai trazer provas de como aquilo é realizado um ato racional do homem, certo? E que esse ato racional do homem ele vai se diferenciar através da experiência que você tem. Né? Por exemplo, o racionalista ele prega o culto da razão, mas, por exemplo, que essa razão não seja influenciada por fatores externos à, à razão humana. Tudo que for fator externo da razão humana, ela é empirista. Porque a mente humana, ela vai trazer
exemplos de como tal fato acontece e que para obter um conhecimento é preciso experimentar, né? Quer dizer, provar se aquilo, se aquele pensamento, se aquela ação é realmente o, uma razão, pode ser colocada para o homem, né? Porque só através do uso da razão é que o homem vai começar a observar que é preciso ter experiência para que o homem possa poder ter uma consciência mais evolutiva. Tem uma palavrinha que vocês adolescentes detestam de coração e que alguns acabam se tornando adultos e ainda assim detestam essa palavrinha, que é chamada maturidade. Maturidade não é uma palavra, não é um objeto, nem é um corpo estranho. Maturidade é a parte empirista de dizer o seguinte: você só tem noção daquilo que você faz se você viveu aquilo, né? E se você viveu aquilo, você vai trazer uma experiência, uma reflexão daquele ato que você viveu e que você pensou, você trouxe a realidade, você viveu essa realidade e você vai analisar essa realidade comparando o uso da razão com fatores externos. E é disso que o empirismo vai se beber bastante força, né? E que tudo, nem tudo é perfeito, como o racionalismo coloca, sobretudo nos seus grandes pioneiros, que é René Descartes, né? A ideia da teoria cartesiana, né? E que através de fórmulas matemáticas você vai alcançar um objetivo comum naquilo que você propõe, sempre usando a mente, né? Tipo assim, é como se você, humano, fosse o condutor da carroça e que sua mente fosse o cavalo ou o burro, certo? Ele só vai olhar naquilo que você está propondo. Então, isso é o racionalismo. E vai se diferenciar do empirismo quando as fórmulas matemáticas e, as, e o uso da razão ela vai se diferenciar de um para outro devido à descoberta de que nem tudo é igual para todos. Cada ação vai modificar de acordo com cada ser humano. E só vai se ter prova disso quando você experimentar aquela ação para trazer uma reflexão daquilo que você esteja procurando. Então, é bem diferente, né? Uma das coisas que um dos personagens que são criados que comprova a ideia do empirismo é Sherlock Holmes, certo? Sherlock Holmes ele vai mostrar que todas as descobertas que ele trouxe, além do uso da razão, teve provas, teve método científico, teve uso do fator externo para tentar alcançar um raciocínio bastante amplo e específico naquilo que você queria fazer. Então, Sherlock Holmes tem essa questão de ser um empirista na sua concepção, tá bom? O evolucionismo ele traz a questão da evolução das espécies, né? Sobretudo através do grande cientista Charles Darwin, né? Onde ele viajou o mundo procurando analisar como era a evolução das espécies em cada canto do mundo, né? Ele só não gostou muito de Recife por achar que Recife é a pior cidade do mundo, né?
E o restante ele viajou em todas as cidades e comprovou essa questão da questão evolutiva, né, como um fator determinante do animal, caso ele se destoe dos demais naquela região onde ele vive. Porque ele vai dizer nos seus pensamentos que a evolução da espécie ela é somente colocada a partir do momento que o animal se acostuma com aquela região. Ela não se acostumar, obrigatoriamente, ela não vai ter a evolução que tanto necessita. Certo? E por que o evolucionismo é tão tem essa cara de pensamento nefasto? Porque há alguns pensadores que transformaram essa ideia biológica de Charles Darwin, né, para criar o famoso darwinismo social, né, onde vai execrar a existência do negro, né, como homem subjugado, porque no continente que ele vive ele não conseguiu se adaptar. Então, por conta disso, o evolucionismo ele foi transformado da forma errada, para a forma errada, devido aos pensadores que ele, certo? É, sobretudo no fator social das pessoas, né? Onde vai colocar, onde as pessoas, onde alguns estudiosos vão colocar, né? A ideia de seres humanos mais evoluídos que outros. E esses outros que têm que se subjugar a esses seres humanos mais evoluídos, que eram os europeus, né, que tinham se adaptado melhor, né, no continente, que tinham criado bastante riqueza, cultura, né, e eles não. Certo? Então vai haver essa subjugação dos povos, sobretudo dos negros, certo? Mesmo a contragosto de Charles Darwin, certo? E que o darwinismo social vai ser base fundamental do que chamamos hoje de doutrina higienista e do nazismo, obviamente. O iluminismo, a sua questão filosófica, ela vai começar na Escócia, nas Ilhas Britânicas, com John Locke, com Adam Smith, com David Hume, né, os escoceses mais famosos, né, do mundo, onde eles vão colocar essa pontuação do empirismo bastante amplitude e que ao chegar na França vai ter um grande, como eu posso dizer, vai ter uma grande aceitação por parte das pessoas, certo? E a filosofia vai crescer muito nessa época através do iluminismo, com as ideias que eram colocadas, certo? E que muitos vão ser conhecidos como grandes filósofos da região, certo? Mas que é um item histórico muito importante. Através do iluminismo você vai ter a criação, sobretudo o advento da Revolução Industrial, que foi tema na nossa aula Conjuntura das Humanas, onde dentro do iluminismo vai se criar o liberalismo, né? O economicismo, é, vai nascer a ideia, vai nascer também a concepção marxista para se contrapor à doutrina humanista,
certo? E que isso vai ser importante para a evolução da humanidade, sobretudo do século XVIII e XIX. Certo, gente? Aqui a gente encerra nossa aula. Peço a vocês que dêem o joinha no vídeo e deixe, por favor, o nome de vocês, certo, abaixo do vídeo. Eu vou deixar o vídeo no mural. Bote seu nome, por gentileza, no mural para que eu possa confirmar a sua presença. Por gentileza, em nome de Jesus, por Alá, por qualquer coisa, tá bom? Grande abraço, boa tarde.